Olá, tudo bem? Que bom, né? Podemos a cada dia abrirmos esse livro para ouvirmos a voz do Senhor a nos falar. E Deus fala. Todas as vezes que a gente abre esse livro, Deus tem um prazer enorme de estar em contato com seus filhos, com suas filhas, para poder falar com nós. É o seu Espírito quem fala a nossa mente, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e que nos ajuda a entender as revelações maravilhosas que Ele colocou aqui em Sua Palavra. E falando do que a Bíblia nos descreve, falando de tempos solenes, eu queria refletir hoje com você em Gênesis 19, versos 15 e 16. O texto diz assim: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Sodoma era uma das cidades mais prósperas da Palestina. E por estar num vale muito fértil, bem no encontro das principais rotas comerciais do Oriente com o Ocidente, por isso era um grande polo comercial, cultural e também turístico. Mas com o progresso veio a impiedade, a maldade, impulsionada pela idolatria e violência das culturas da época. O povo de Sodoma se tornou tão mau, tão egoísta, tão violento, que ultrapassou os limites da graça de Deus. Lá, Satanás reinava e a influência do Espírito Santo já não se sentia mais. Os 2 homens que Ló recebeu em sua casa eram anjos. E esses anjos informaram a Ló que a impiedade de Sodoma havia atingido os seus limites e logo a cidade seria destruída. Naquela noite, somente Ló, sua esposa e 2 filhas estavam se preparando para fugirem da cidade. Mas ao romper da manhã, eles acharam difícil deixar para trás todas as suas posses. Eles perdiam tempo decidindo o que levar, o que não levar. Não estavam levando tão a sério assim a ameaça iminente de serem destruídos com fogo e enxofre, porque Deus não ia mais esperar. A Bíblia diz que então os anjos, eles pegaram os 4 pelas mãos e começaram a arrastá-los para fora da cidade, deixando tudo para trás, por causa da misericórdia do Senhor. Eles disseram: corram, salvem suas vidas e não olhem para trás. Mas, infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Mesmo sabendo que tudo naquela cidade estava condenado pela maldade, ainda assim, essa mulher permitiu que a vida de Sodoma ocupasse o lugar de Deus em seu coração. Querido amigo, querida amiga, preste atenção. O apóstolo Paulo disse que nós viveríamos em tempos difíceis em que a maldade também ultrapassaria os limites da maldade daquelas cidades de Sodoma e Gomorra. E num tempo em que vemos as profecias se cumprirem bem diante de nossos olhos, o amor está se esfriando em muitos corações e o ódio e a maldade, eles têm imperado em nossa sociedade. Mas muitas vezes estamos agindo como Ló e sua esposa, mais apegado às coisas que vão ser destruídas pelo fogo do que a esperança de vida eterna que Deus dá a todos nós. Interessante que o apóstolo Pedro, ele diz em sua 2ª carta, capítulo 3, que o mundo foi destruído pelas águas, agora a nossa geração está guardada para o fogo. O grande dia do Senhor. Essa terra, todos os bens que existem sobre ela,
serão destruídos pelo fogo. Quando Jesus voltar, não vamos levar dinheiro, casas, smartphones, roupas, nada para os céus. Vamos levar apenas o nosso caráter, que deve estar parecido com Deus. Nós vamos herdar infinitas riquezas e viver para sempre na cidade de ouro que Deus está preparando. Por isso, se você ainda não se decidiu, decida-se logo. Você pode adquirir bens, mas não se apegue a eles. Pelo contrário, use os seus bens, os seus recursos para pregar o Evangelho, para salvar pessoas para a vida eterna. Porque o que nós temos aqui não vai ficar. Real é aquilo que a gente constrói para a eternidade. É isso que nós temos que nos apegar. Que o nosso coração hoje se apegue às coisas do céu e que nós vivamos esse dia pensando nisso. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda hoje a termos o nosso coração nas coisas do céu e não nos permita olharmos para trás, mas avançarmos para a eternidade, segurando firmes em Tuas mãos. Dai-nos a Tua bênção para esse dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.